Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. Inter-D Música. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e neste programa vamos conversar com Fernanda Lira, vocalista, baixista da banda brasileira de death metal Crypta, que foi criada em 2019, lá no primeiro semestre de 2019. Além dela, fazem parte do quarteto as guitarristas Tainá Bergamaschi e Sônia Anubis, que é a gringa da banda, né? Ela é natural da Holanda, e a baterista Luana D'Ameto, que assim como Fernanda, também integrou a Nervosa, cuja guitarrista, a Prica Amaral, já esteve aqui no Inter-D, né? Procura lá no interd.net.br que você vai encontrar essa entrevista. Bom, neste programa, a Fernanda Lira fala sobre Echoes of the Soul, o primeiro álbum da Crypta, lançado em junho de 2021. Fala também das letras, de demônios internos, de riffs bucais, vocês vão saber o que são riffs bucais daqui a pouco, e de outros sons que ela curte, né? Outros sons nacionais que ela curte além do metal, e vai falar sobre política também, é isso aí, sobre a política do nosso país. Então vamos nessa. Bom, Fernanda, o que você sentiu, né, quando finalizou todo o processo de produção do disco, né? Acho que deve ter passado aí um filme na sua cabeça. Com certeza passou um filme na minha cabeça, né? Assim, o processo de produção do disco da Crypta, ele foi bastante longo, né? A gente fez questão que esse período, né, de produção do disco fosse longo, porque, primeiro, né, eu sabia que essa questão da pandemia ia durar um tempo, não imaginava que ia ser tanto quanto está sendo agora, né? Mas eu imaginei que fosse durar um tempo e eu não queria que a gente, de repente, fizesse um disco correndo ali e aí lança o disco e tem que ficar em casa, sabe? Por um ano esperando poder fazer show e tudo. Então a gente falou, bom, já que temos esse problema mundial acontecendo aí, e que com certeza vai atrapalhar as coisas voltarem ao normal, vamos tomar esse tempo para fazer com calma o disco, né? E a gente usou esse tempo ao favor, assim, porque eu sempre escrevi disco na correria, né, meu? Com a Nervosa a gente sempre tava em turnê, sempre fazendo muito show, e nunca tinha tempo para escrever com calma. Sempre tinha que ser, assim, um mesinho entre as tours, aí escrevia algumas músicas e tal, e sempre funcionou ok, mas eu sempre quis, né, escrever um disco com todo o tempo possível, assim. E aí foi o que aconteceu com a Crypta, né? A gente demorou quase um ano pra compor todas as músicas e aí depois
vários meses, acho que quase um pouco mais que meio ano, para ficar na pré-produção do disco, né? Então ali cuidando dos detalhes das músicas, colocando riff, tirando riff, realmente polindo as músicas, né? E esse processo levou bastante tempo, assim. E além disso, teve toda a questão de, tipo, logística para gravar durante uma pandemia, com segurança para todo mundo e tudo mais. E além disso, teve todo o meu processo pessoal, né? Que envolve essa transição de uma banda para outra, que foi super complicado, né? A Nervosa foi a minha banda do coração, né? O meu bebê, assim, que eu cuidei e fiz crescer desde o começo ali, né? E aí deixar isso depois de quase uma década foi muito complicado pra mim, né? Então vieram várias emoções à tona e tal, e então foi um processo bem complexo, assim, né? Bastante complexo. Então quando chegou a hora de finalizar todo o processo, foi um misto de emoções, assim, pra mim, né? O disco em si, como a gente estava na correria quando a gente terminou o processo do disco, foi um alívio de tipo, pô, terminamos essa grande etapa, mas ainda tinha isso, aquilo pra fazer, tinha um monte de coisa pra gente fazer ainda, sabe? Mas eu lembro que um momento muito marcante pra mim foi quando a gente terminou de gravar o clipe, que foi um dos nossos últimos compromissos quando a gente tava junto aqui reunida, né? E eu não aguentei, eu chorei. Quando eu gravei a última cena, o cara falou, terminamos, e todo mundo, né, aplaudimos ali a equipe no final. Nossa, eu botei acho que tudo pra fora desse período todo aí, né? Então foi bem forte esse processo. Mas foi ao mesmo tempo levando mais pro lado positivo agora, né? Foi muito interessante pra mim, assim. Pra mim foi uma prova da minha resiliência também, sabe? Daquela coisa de tipo, tá tudo bem. Você passou pelo que passou, foi difícil e tal, a decisão mais difícil da sua vida, mas tá aqui, seguindo a vida feliz. Olha o trampo que você fez, sabe? Saiu tudo do jeitinho que a gente tinha planejado. Então pra mim foi um prêmio à minha resiliência também, sabe? Então foi bem bacana. Muitas das letras da Cripta abordam questões existenciais, presentes lá no interiorzão obscuro de todos nós. Eu gostaria que você comentasse sobre a inspiração para a construção, né, desses temas, dessas letras, e do fato delas contrastarem com a Fernanda, assim, sempre sorridente, animada, que a gente vê ali nas redes sociais. Essa questão de contrastar com a minha personalidade, né? É importante que a gente entenda que eu sou uma pessoa e muito plural, né? Então, o meu Instagram, por exemplo, nas minhas redes sociais, elas refletem a minha visão de mundo, né? Então, tem dia que eu vou estar super feliz e empolgada, tem dia que eu vou estar falando disso, daquilo, tem dia que eu vou estar protestando, tem dia que eu vou estar na bad, e eu faço questão de compartilhar isso com as pessoas, né? Então, as minhas redes sociais, elas são uma visão bem ampla do que é a minha visão, é um resumo bem amplo do que é a minha visão de mundo, né? Já as minhas letras, né, eu uso de uma maneira diferente das minhas redes sociais, né? As minhas letras eu uso e sempre usei como a minha maior ferramenta de expressão mesmo, assim, né? Sobre as questões mais sociais até e tal, né? Eu passei quase uma década no thrash metal ali, né? Escrevendo praticamente música de protesto, música de crítica, né? O que era bastante natural pra mim. Como quem me acompanha nas redes sociais pode saber, né? Pode perceber. Mas são coisas diferentes, né? Assim, tipo, as letras eu uso realmente como uma válvula de escape para as coisas que eu discordo na sociedade de uma maneira geral, né, falando. Coisas que enfim, que também podem ser propositivas, né, que podem propor um debate, podem fazer você parar para pensar sobre aquele tópico ali e tal, né. Não que nas minhas redes sociais também não sejam, né, mas é só uma maneira diferente, né. Vamos colocar assim, as minhas letras seriam uma parte de tudo aquilo que eu coloco nas minhas redes sociais, que são a minha visão ampla da vida, né? Não é que eu passo, tipo, todos os dias, todas as horas do meu dia
falando tudo aquilo que eu expresso nas minhas letras, sabe assim? Não, aquilo que eu falo das minhas letras é uma parte do meu ser, né? Já nas minhas redes sociais vai a parte toda ali, a visão toda do mundo. Não sei se eu consegui deixar claro, né? Enfim. Agora, quanto a esse processo, foi um processo muito interessante pra mim, muito interessante. Porque, assim, a cripta, pra mim, eu vejo ela como um livro em branco, assim, né? Eu via ela, né? Como um livro em branco, cheio de páginas brancas, onde eu podia colocar nela o que eu quisesse, assim. E aí foi muito massa, assim, poder criar uma coisa do zero, né? Tanto musicalmente falando, quanto liricamente e tal, esteticamente, tudo, né? Foi uma coisa do zero e foi muito prazeroso, assim, fazer tudo, escolher tudo que a gente ia trabalhar e tal. E assim, eu sou uma pessoa que a única competição, assim, que eu curto é a competição comigo mesma, né? Que eu acho que é a saudável. Eu sempre gosto de dar um passinho à frente, ou pelo menos me desafiar em algumas coisas a nível pessoal, né? E esse lance das letras eu achei que ia ser uma coisa bastante interessante, assim, né? Porque eu queria mudar, né? Como eu tô mudando de banda, mudando de gênero, né? Que as pessoas acham, trash deve estar mais no lado extremo, é mais ou menos tudo no mesmo caldeirão ali. E não, na verdade, são gêneros completamente diferentes, principalmente no que diz respeito à letra, né? E tal. Então eu falei, bom, tô mudando, fazendo essa transição e eu vou querer mudar também nessa coisa da letra, né? Passei quase uma década escrevendo música de protesto, que eu amava, porém o que eu posso fazer agora, né? E aí eu me peguei pensando, assim, o que eu poderia fazer, né? E aí eu pensei nos temas que costumam ser mais comuns aí no death metal, né? Que é aquela coisa mais gore, ou aquela coisa mais, tipo, demônio e tal, essas coisas, né? E nada contra quem escreve sobre, mas eu pensei que eu não teria nem repertório pra escrever tanto sobre isso, sabe? Seria uma coisa tão fluida, assim, vindo de mim, e também, não sei, não ia me sentir muito confortável, assim, né? Então eu pensei, beleza, o que eu posso fazer, né? Pra trazer, pra ser algo que se aproxime do gênero, mas que ainda seja bastante confortável e fluido pra mim. E aí eu pensei, por que não escrever sobre esse aspecto mais sombrio da jornada da nossa existência aqui, né? Na Terra, né? Na vida, de uma maneira. Na Terra não, né? Ficou meio tosco, mas na vida, né? Na nossa existência aqui nessa vida. Porque todos nós temos caminhos sombrios que a gente anda, memórias soturnas, temos os nossos demônios, temos, né? Todos nós temos esse lado sombra. E aí eu pensei, por que não, né? Trazer essa sombra para combinar com esse aspecto sombrio do death metal, né? A primeira coisa que eu fiz foi tentar relacionar todas as letras com o tema morte, né? O tema death, para encaixar ali com death metal. E aí, esse tema, ele permeia todas as letras, né? Então você tem a morte literal ali, por exemplo, na Starvation, né? Você tem a morte do ego na Kali, você tem a morte de um ciclo na Death Arcana e na From the Ashes, você tem a morte de um eu antigo, de uma personalidade antiga sua, né, na Dark Night of the Soul. Então isso eu já achei bem legal, de conseguir fazer com que o tema morte permeasse, figurativamente ou não, todas as letras ali. E aí eu comecei a me sentir muito confortável, sabe, porque são coisas que eu precisava expurgar, né? E ao mesmo tempo compartilhar para as pessoas de repente se sentirem um pouco representadas, né? Tipo, puta, também tô passando por isso, ainda mais nesse contexto de pandemia, né? Que tem muita gente terminando e começando ciclos de várias maneiras, né? Seja no luto, seja na perda de um emprego, de um relacionamento, enfim, de várias maneiras, né? Eu pensei que de repente seria interessante, mas é claro que chegou no meio do processo ali, né? Eu falei, porra, tá faltando uma musiquinha de protesto, né? Não vai ser um disco da Fernanda se não for um disco que tenha pelo menos uma criticazinha ali. E aí eu fiquei bem feliz que eu também consegui escrever letras que são de protesto, letras que são críticas sociais, como a Starvation e a Bloodstained Heritage, mas de uma maneira muito mais poética e menos thrash metal, que é aquela coisa mais na cara, assim, mas escrevi de uma maneira mais poética, mas tentando fazer a pessoa pensar sobre aquilo, né? Então foi um processo muito, muito legal, assim, super fluido e confortável pra mim. Já tenho, tipo, ideia pra um disco inteiro próximo aí. Então, bem massa. E além da música, né, há outros meios aí com os quais você enfrenta seus demônios internos, como diz a letra de Shadow Within?
Sim, na verdade, além da música, há outros meios que você enfrenta seus demônios, né? Sim, é quase um hobby meu enfrentar meus demônios internos, né? Desde o final de 2017 eu venho passando por um processo muito forte, assim, de autoaprimoramento mesmo, né? Eu passei por algumas coisas ali no final de 2017 que meio que levantaram o véu que me prevenia de ver várias coisas com mais clareza, incluindo e majoritariamente coisas sobre mim mesma, dentro de mim, né? Que eu não via com tanta clareza, que eram tóxicas, que não eram legais, que eu não gostava, que não se alinhavam com a pessoa que eu queria ser. E aí eu comecei nessa jornada de autoaprimoramento, né? E dentro dessa jornada eu utilizei vários meios para enfrentar, né, os meus demônios, assim, né, várias coisas, né? Mas eu acho que muitas coisas relacionadas à espiritualidade, não religião, né? As pessoas tendem a misturar com religião, mas é a espiritualidade, né? A espiritualidade é o lance de uma jornada de autoconhecimento, muito mais relacionada a autoconhecimento do que a religião, né? As pessoas que têm essa concepção bizarra. Mas, como por exemplo, meditação, né? A meditação acaba sendo a minha maior... acabou sendo durante muitos anos a minha maior válvula de enfrentar, assim, diversas coisas, né? Porque eu tenho uma facilidade muito grande em entrar em estado meditativo e quando eu entro aparecem muitas coisas, vem muita coisa à tona, né? Vem trauma, vem aspectos da minha sombra que precisam ser liberados, precisam ser trabalhados, sabe? Então, tem sido nos últimos anos uma ferramenta bastante interessante para eu fazer essa prática diária aí de enfrentamento de demônios. E mais recentes aí na minha história, mais por causa do meu quadro de ansiedade, né, patológica, que eu me descobri tendo no último ano aí, eu comecei a fazer acupuntura e psicoterapia, né? Faço terapia. E são maneiras incríveis, assim. Eu acho que a terapia... Todo mundo precisaria fazer terapia, né, gente? O pessoal associa com coisa de gente que é louca, de gente não sei o quê, né? Ainda tem muito tabu. Mas a verdade é que se todo mundo no mundo tivesse acesso e vontade de fazer terapia, o mundo seria um mundo bem melhor, assim. A terapia ela é muito importante, né? Porque não só é uma válvula de escape, como é uma válvula de escape, não, uma válvula de descarregar ali coisas que às vezes você carrega ali dentro e acaba projetando em outras pessoas, né? Mas também é uma maneira de ser confrontado naquilo que você, né, acha que tá fazendo certo e na verdade não tá, e aí tem uma pessoa completamente neutra que te fala, olha, você já tentou fazer dessa maneira? Olha, você vê como esse comportamento é tóxico pra você mesmo, sabe? Então a terapia tem sido incrível, assim, eu acho que é a melhor maneira de enfrentar os nossos demônios, assim. E outra que tem me ajudado muito é a acupuntura, né? Ela pode parecer uma coisa mais física, mas para quem é bastante sensível, como é o meu caso, eu tenho verdadeiras catarses, assim, durante minhas sessões de acupuntura, sabe? Tenho muita revelação, vem muito sentimento à tona, muito pensamento à tona que precisava ser liberado ali, né? Então, assim, eu quando eu falo que é uma prática diária, é porque é uma prática diária mesmo, né? Quando você entra nesse processo de reforma íntima, de autoaprimoramento, todo dia você se depara com um comportamento seu ou dos outros, né? Porque os outros também te ajudam a encarar esses demônios. Por exemplo, você vê uma pessoa que é extremamente tóxica pra você fala, nossa, tá aí, aprendi, jamais quero ser assim na vida, sabe? Então, todos os dias a gente se depara com situações que fazem a gente, quem tá disposto e aberto, né, enfrentar esses demônios que você disse, né? Então é realmente uma prática diária. Todo dia tem uma coisinha ali que dá pra gente melhorar, né? Bom, você arrumou aí um par poderoso de guitarristas, né? Do disco há vários solos antológicos. Como é que a Sônia Nubes e a Tainá costumam trabalhar as bases, os solos, né? E você tem alguma participação também aí no processo? Sim, eu tenho bastante participação no processo, a não ser dos solos, né? Porque eu acho que é uma coisa bastante particular, né? Bastante particular os solos. A não ser, assim, nos solos eu digo, às vezes, onde eu acho legal, por exemplo,
aquele duetinho de guitarra na From the Ashes, eu que sugeri, falei, olha, eu gostaria de ter um duetinho de guitarra e eu gostaria que fosse nessa parte aqui, né? Mas aí, quanto ao conteúdo disso, assim, é uma coisa muito íntima, né? As notas que você escolhe para um solo, então isso eu não dou pitaco nenhum. Porém, nas bases, né, esse disco, na verdade, a maioria das bases são minhas e da Sônia mesmo, né? Eu diria quase 50-50, quase 50% de cada uma ali. Porque a Tainá entrou, a gente já tava com o cru do disco ali quase completamente pronto, né? Aí quando a gente ficou nos meses ali da pré-produção, aí a Tainá deu bastante ideia, né? Incorporou alguns riffs ali, adicionou, mudou a estrutura e tal, mas o grosso mesmo ali do material do disco é composto por mim e pela Sônia, né? Eu sempre compus riff. Na Nervosa também é a mesma coisa, era bem divididinho, assim, a composição de riffs, era sempre 50%, 50% ali no disco, né? Então eu gosto, eu escrevo riffs de guitarra mesmo, né? Riff de baixo, não, riff de guitarra. Eu penso guitarra e aí com as meninas, né? Eu gravo esse riff de guitarra com a boca, né? Eu falo meus famosos riffs bucais. Aí gravo com a boca e aí dou para as meninas traduzirem ali para guitarra as minhas ideias, né? Mas eu contribuo bastante, assim. A gente tá, por exemplo, agora começando a compor um novo disco e aí vai ser assim, primeiro vamos começar uma música que tem mais ideia da Sônia, depois mais ideia da Tainá, depois mais ideia minha, de riff, né? Depois mais ideia da Luana. Então todas nós, incluindo a Luana, também compõem riff de guitarra. Então as bases de guitarra, elas são realmente bem distribuídas dentro da banda. Não tem uma pessoa que é mais responsável por elas, nem mesmo as guitarristas, né? Todo mundo acaba contribuindo bastante. E agora, como a Sônia e a Tainá costumam trabalhar, né? Eu acho que elas enriquecem bastante, assim que nem eu falei. Eu crio, né, muitos riffs, mas elas acabam aprimorando eles, sabe? Colocam, às vezes, umas notas que combinam melhor, colocam um lead de guitarra por cima que leva o riff para um outro patamar, né? Então, essa liberdade de tipo, beleza, por mais que a gente crie riffs de guitarra, elas são as guitarristas, né? Então, elas vão saber melhorar aquilo, deixar aquilo de uma maneira mais guitarrística, né? Então, elas têm total essa liberdade, né? E elas contribuem bastante nessa maneira, né? Tem vários riffs que eu escrevi que elas acabaram melhorando ou colocando um lead por cima que transformou o riff numa coisa muito mais classuda, sabe assim? Então isso é bem legal, né? E elas são super criativas, né, meu? Super criativas e tem estilos completamente diferentes uma da outra que eu acho que traz bastante pro disco, né? Os riffs da Sônia tem aquela pegada mais melódica, né? Os riffs da Tainá, como vocês vão ver no próximo disco, ela tem uma maneira muito particular de escrever riff, assim, é muito foda. É um negócio técnico, mais com bastante melodia, mas ao mesmo tempo é true pra caralho, assim, tem muita coisa de death ali, da banda death, sabe? Então é bem interessante como os estilos delas são bem diferentes e se complementam, assim, mas eu gosto muito de trampar com elas, assim, porque elas são bastante criativas e classudas, assim, sabe? Tipo, na hora de compor, é bem massa, assim. Mas é isso, a gente trabalha como uma equipe mesmo, assim, né? E agora, quanto aos solos, né? Eu não sei, assim, eu não participo muito do processo de composição dos solos delas, só opino quando elas pedem opinião, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito particular. Mas eu já consegui notar, assim, cada uma tem, né, na hora da composição. A Sônia, ela é bastante técnica e traz muito essa coisa da melodia e tal, né? Tem os whammy ali. A Tainá, eu já vi, inclusive, ela falando em entrevistas também, né? Mas vendo ela compor, ela curte muito, assim, fazer efeito com a mão ali, e, tipo, sentir mesmo o braço da guitarra e, tipo, às vezes ela sacrifica ter mais notas, mas para colocar um bend ali que tem um feeling que só por Jeová, sabe assim? Então é muito interessante, muito massa. Olá, povo, olá, pessoas, eu sou a Adeluna e nessa edição do ITERD eu converso com Fernanda Lira, vocalista e baixista da banda de death metal
cripta. Sem mais delongas, vamos nessa. Bom, Fernanda, durante sua história, né, o metal mostrou aí vários exemplos de críticas à opressão, autoritarismo, fascismo, mas aqui no Brasil, muita gente aí de bandas com certo nome resolveu se omitir, né, ao que vem acontecendo no país. Você é uma das exceções, tem sempre se posicionado. Então, por que para você é importante se posicionar nesse momento em que estamos vivendo ou em outros momentos? Primeiro, assim, né? Eu acho que cada um, né, faz o que quer. Né? Tem gente que não gosta de se posicionar, tem gente que não gosta de misturar as coisas, enfim, né? Apesar de que pra mim não tem como desmisturar, né? Uma coisa, a própria história, né, do metal e do rock tá muito atrelada à política, né? Então, pra mim, não combina. Na verdade, faz parte, tá intrínseco ali a história, né, do gênero, mas tudo bem. Mas, assim, a minha opinião, né, eu acho que não necessariamente a pessoa precisa se posicionar a tudo, em relação a tudo que ela acha, né, opinar em relação a tudo. Nem eu mesma faço isso, né. Porém, eu me posiciono. Por que eu venho me posicionando? Porque pra mim é uma coisa clara. Eu acho que divergência de opinião, né, a gente discordar da maneira como um governo tá lidando com uma questão, isso sempre vai acontecer, né? Mesmo quem é, sei lá, vamos supor, petista e tem alguém do PT lá e faz, né, alguma coisa que não vai de acordo com o que você acha bacana, o normal é você discordar, né? Então a divergência ela sempre vai existir, né, em todos os âmbitos. E enfim, mas independente da questão da divergência, né? Então eu tenho minha divergência com toda a classe política do Brasil, né? Não existe ninguém que represente 100% as minhas ideias e nunca vai existir, né? Porque cada um tem a sua visão de mundo. Porém, o que acontece? Por que eu venho me posicionando, né? Porque o atual governo não é só a questão política, entendeu? Vai muito além da política pra mim. Eu acho que quando e isso não é assim, especificamente o Bolso lá não, né? Se fosse qualquer político, se fosse o Lula falando as bostas que ele fala lá, eu ia me opor de qualquer maneira, você entendeu? Porque aqui não é mais questão somente política, né? Pra mim, eu acho que o que vem acontecendo é grave demais, assim, né? Não é uma questão política. Ele está fazendo a maneira mais à direita ou mais à esquerda, ele está fazendo isso dessa maneira. Não. O que a gente tem visto é ataque à democracia, às nossas instituições democráticas, né? E independente de qualquer divergência, a democracia ela tem que ser soberana, né? Então, quando um político se opõe à própria democracia em si, independente de qual partido, independente de qual orientação, né, das direita, esquerda, independente de qualquer coisa, eu vou me opor, porque a democracia ela sempre tem que ser soberana, a liberdade ela sempre tem que ser soberana, entendeu? E além disso, assim, a pessoa que ocupa o nosso cargo de chefe de Estado hoje, ela também faz ataques, ela pratica discurso de ódio, né? E discurso de ódio pra mim é inaceitável, né? Pra mim é inaceitável, né? Então a gente já viu ele fazendo um discurso racista, discurso homofóbico, discurso misógino, né? E isso não é eu que tô inventando. Você bota no YouTube lá, você acha. Tem coletâneas, né? E aí eu também não pra mim não cabe, né? Assim, eu sou muito contra a intolerância, né? E as pessoas têm confundido um pouco a questão da liberdade de expressão com a intolerância, né? Você ter opinião, né? Liberdade de opinião, você ter opinião sobre uma coisa, você gostar ou não de uma coisa. Agora, você atacar a existência de uma outra pessoa, isso é discurso de ódio. E discurso de ódio, independente de onde vier, seja de um chefe de Estado, ou seja do meu vizinho, eu vou me opor. Você entendeu? Então, a questão não é política pela qual eu me posiciono, né, hoje. Não é uma divergência política, é uma divergência de assim, o cara
ataca a democracia e ataca o direito de existir das pessoas. Então eu vou me opor. Isso é com ele e pode ser qualquer outro político que venha a falar o mesmo tipo de atrocidade que ele fala. Você entende? Então essa é a questão, né, de eu me opor tanto e porque eu acho que quando uma pessoa... Enfim, tudo isso que eu já falei, né? Então é por isso, né? Então ele vai de contra tudo o que eu acredito, né? Eu tenho zero afinidades com essa pessoa, né? Só que além de não ter zero afinidades, a pessoa ela tem discursos que atacam a mim, atacam as pessoas que eu amo, pessoas da minha família, porque eu tenho preto na minha família, eu tenho pessoas da comunidade LGBTQIA+, na minha família, né? Eu tenho... A minha família é pobre, né? Então não tenho como aceitar esse tipo de coisa e por isso eu vou me opor. Né? Então basicamente é isso. As pessoas chamam de comunista, chamam de... porque o Lula não sei o que. Cara, minha questão de estar explicada aqui, né? E além disso, eu me posiciono porque faz parte da minha visão de mundo, né? Se eu vejo alguém jogando lixo na rua, eu passo mal. Se eu vejo uma pessoa que vem, como acontece aqui, né, que tá passando fome, vem pedir marmita aqui na minha casa, isso me afeta. Então por que as coisas que essa pessoa me fala não me afetam? Né? Então assim como eu falo sobre o veganismo, assim como eu falo sobre a desigualdade social, assim como eu falo sobre o voluntariado que eu faço dos gatinhos lá, que o povo abandona os gatos lá no parque, a gente tem que ficar cuidando lá, sabe? Assim como eu falo dessas coisas, a política é uma das partes da minha vida, né? É isso. E é isso, né? E por último, o motivo de eu me posicionar principal é porque, assim, eu já estive num lugar onde essa questão política toda era muito nebulosa para mim. Então eu tinha diversas perspectivas que hoje eu vejo que são errôneas, né? Eu não tinha por muito tempo consciência de classe. Consciência de classe, o que é? Você entender que você pertence a uma classe. Por exemplo, eu pertenço a uma classe pobre, né? Então eu não posso defender direitos que não pertencem à minha classe. Eu tenho que defender os direitos da minha classe. E aí eu não entendia isso. Então eu passei uma vida inteira, gente, defendendo o direito de outra classe, defendendo o direito de empresário multimilionário, né? Sabe assim? Enfim, já estive lá. Já tive alguns preconceitos, já tive tudo isso, sabe? Tipo, já critiquei vários dos movimentos que eu faço parte hoje, eu já critiquei muito, porque simplesmente pelo fato de não entender, de não ser esclarecida no assunto, de estar numa nuvem de conformismo ali também, você entende? E aí o que acontece? Muitas pessoas, muito didaticamente, me ajudaram a chegar nisso. Não só amigos, né? Mas pessoas que eu admirava e que começaram a se posicionar sobre as coisas. Pessoas que eu admirava e que escreviam letras sobre isso, né? Sobre essas coisas. Enfim, eu fui tendo acesso aos poucos, por meio de amigos, artistas que eu admirava e tudo, a essas informações que antes eu era contra, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Né? Então essas pessoas muito didaticamente me ensinaram a me pôr no meu lugar e entender aquelas coisas que eu criticava, tanto que na verdade não, eu deveria estar apoiando elas, porque eu faço parte disso, porque essas coisas vão me beneficiar dentro da classe que eu tô, você entendeu? Então eu penso que assim, se com o meu posicionamento, que é algo natural pra mim, se eu puder me expressar e ainda, se através disso, se nesses anos de posicionamento, uma pessoa conseguisse esclarecer um pouco melhor sobre algum tópico, eu me sinto, pra mim, a missão cumprida. Porque aí eu vou estar fazendo o que uma vez fizeram por mim. Você entende? Então é basicamente isso. Se a partir do meu posicionamento em relação à desigualdade social e tipo, vamos ajudar o morador a pessoa em situação de rua que tá ali precisando e tal. Se uma pessoa, a partir do meu post, né, do meu posicionamento, porque isso também é um posicionamento, for lá e doar para uma instituição que distribui marmita para pessoa em situação de rua, para mim é missão cumprida.
Porque talvez se eu não tivesse me posicionado, a pessoa não teria parado pra pensar sobre isso. Você entendeu? Se quando eu falo sobre o veganismo, uma pessoa parar e falar, putz, vou deixar de comer carne por um dia, pra mim é missão cumprida, cara. Você entendeu? E vem acontecendo porque eu recebo esse feedback, pô, você me abriu o olho em relação a isso. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então pra mim é isso que vale. Né? Não é por seguidor, de ganhar ou perder seguidor, não é pra me aparecer pra lacração que o povo fica falando, isso daí não tem nada a ver com isso. É simplesmente pra, enfim, inspirar algumas pessoas como outras pessoas me inspiraram e hoje, enfim, vivo muito mais consciente do meu lugar no mundo. É isso. Bom, Fernanda Lira, para finalizar, que artistas nacionais, né, fora do metal, você curte? Nossa, são tantos. São tantos. Eu tenho estado nos últimos anos numa fase muito interessante de descobrir artistas fora do nicho do metal aqui, nacionais, né? E amo muitos, assim, de vários gêneros diferentes, né? Gosto muito da Marisa Monte, gosto muito do Racionais MCs, né? É uma dose de realidade, consciência de classe e análise e crítica social incríveis, assim. Todo mundo deveria parar para ler um pouco das letras dos Racionais porque a partir dali você consegue ver a raiz de vários problemas e problemas que eles vêm denunciando há 20, 30 anos ali e que ainda estão aí hoje, enfim. Criolo, gosto muito. Tim Maia, Bezerra da Silva, Maria Bethânia, Os Mutantes, Lued Luna. Enfim, são vários, né? Poderia ficar uma eternidade aqui falando, mas esses são os que eu mais ouço, assim, eu diria. E é isso, né? Então, acabou as perguntas? Acho que é isso, né? Obrigada pela paciência, obrigada por tudo. E meu recado final, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é: a gente viu durante a pandemia que a gente pode aprender a viver sem várias coisas, né? Sem ver os nossos amigos semanalmente, sem ir naquele restaurante que a gente gosta de comer de vez em quando, sem dar um rolê, sem fazer uma coisa. A gente aprendeu que a gente pode viver sem essas coisas. É difícil, mas a gente, né, sem ir no show, é difícil, pô, é chato, mas a gente aprendeu que a gente pode viver sem. Agora, sem a arte, a gente aprendeu que ninguém consegue passar. Né? A gente viu o quanto a arte foi importante para amenizar esse período terrível que a gente vem passando, né? Ninguém passou um dia sem consumir arte, sem ouvir uma música, sem ler um livro, sem assistir um filme, sem assistir uma série. Então, vendo quão importante a arte é na nossa vida e o poder grande de fazer, de ajudar a gente a passar por momentos terríveis, meu recado é: vamos continuar valorizando a arte. Não só a banda local, mas enfim, como você pode valorizar a arte, como você pode apoiar a arte e botar isso em prática cada vez mais, né? Então esse é meu recado. Brigadão. Bom, muitíssimo obrigado, Fernanda Lira. Parabéns aí pelos seus posicionamentos, pelo seu empenho, né, e perseverança na música e em tentar compreender, né, estar sempre aberto aí a compreender o mundo em que vivemos, tanto o mundo externo como o interno, não é? Bom, e você aí que nos ouve também pode escutar esta entrevista no site www.interd.net.br e nas plataformas digitais, né? Vamos ter uma playlist lá no Spotify com a entrevista, sons da cripta e de outros artistas citados por Fernanda Lira. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.
That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.